Oi, meus irmãos, tudo bem? Há muito tempo que a gente estava precisando gravar mais vídeos, fazendo nossos estudos bíblicos. Estávamos com saudades de todos, com vontade de participar mais ativamente com vocês. Tivemos uma pausa aí com os estudos que fazíamos e estávamos sentindo muita falta. Sabíamos que quando estudamos juntos, né, a gente pode aprender mais um dos outros. E o melhor de tudo é poder aprender da palavra de Deus. Que possamos hoje entender o que Deus quer de cada um de nós. O tema do estudo de hoje se chama Chamados para ser luz. Os textos que nós vamos ler são textos muito importantes e para tal precisamos de ter a luz de Deus iluminando esse estudo. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dos nossos queridos que estão ouvindo, nos ilumina nesse momento, derrama tua santa luz sobre nós, derrama, Senhor, o teu Espírito sobre nossas vidas para que haja, Senhor, uma transformação diariamente no nosso ser. Não somos, Senhor, justos diante dos teus olhos, mas te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia e perdão dos nossos pecados. Pai querido, nos transforma, habite dentro de nós, Senhor, com o teu Santo Espírito, que possamos ser pessoas diferentes e que possamos ser luz no mundo de trevas. Nos abençoa, em nome do teu Filho, nosso Salvador, te pedimos. Amém. 1 Pedro 2, 18 a 23 diz assim: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordado, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência. Isso é, grato a Deus, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o quais não cometeu pecado e nem dolo, que quer dizer que Cristo não cometeu nenhum engano, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, veja só que ensinamento do apóstolo Pedro. Justamente o discípulo que era uma pessoa muito difícil de caráter, dá um conselho desse porque ele sente em sua vida que ele foi transformado, porque ele via muitas vezes como o Salvador ele era maltratado e como ele agia corretamente diante de todos esses maltratos. Temos muito que aprender do nosso Salvador, pois quantas vezes somos maltratados e revidamos com o mesmo maltrato? Quantas vezes no dia a dia sofremos tantas injustiças e praticamos as mesmas injustiças? Temos que aprender a sermos pessoas diferentes. Nos contentamos com o nosso jeito de ser, mas Cristo nos convida a sermos como Ele, manso, humilde de coração. Talvez você não saiba, ou talvez você não se lembre, que um dia Moisés disse que ele era pesado de língua. Talvez você se identifique com Moisés quando diz que era pesado de língua, e depois ele passa a ser um dos homens mais mansos, o homem mais manso da Bíblia. Não citando Jesus, claro que o nosso Salvador é o mais manso de todos, mas abaixo dele vem aí Moisés. Então, se temos tantas pessoas na Bíblia que eram pessoas de caráter difícil, por que o nosso caráter difícil não pode ser transformado também? Se todos eles foram transformados quando se entregaram ao agir do Espírito Santo. E ainda em 1 Pedro 3, de 8 a 10, abre a tua Bíblia aí, diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo,
compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal, ou injúrias por injúria. Pelo contrário, bendizendo, para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Evite que seus lábios falem engano. Mentimos em coisas muito pequenas, coisas que nem tomamos conta de que era uma mentira. Quando alguém chama no nosso portão e a gente fala a pior coisa que deveríamos falar com o nosso filho: fale que eu não estou. É mentira, você está em casa. E aí o filho aprende a mentir. Então, na nossa língua há muitos enganos que têm que ser retirados. Se queremos estar num lugar de paz, aonde habita justiça, onde tudo é santo, nós temos que mudar e nos preparar para estar lá. Veja o que diz Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós fomos chamados, nós temos que o quê? Andar digno da vocação que fomos chamados. Você não foi chamado para continuar do jeito que você era. Você foi chamado para ser diferente. Suportar uns aos outros em amor. Se não suportarmos uns aos outros, como queremos estar no céu, onde teremos que viver com todos? E ainda em Tiago 5, 9, diz assim: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Como nos queixamos uns dos outros, como reclamamos, somos verdadeiros reclamão. Nossa, a gente tem que mudar o nosso jeito de ser. Não podemos achar que os defeitos que nós vemos nos nossos filhos, que na verdade são nossos defeitos muitas vezes, que eles têm que permanecer como estão. Temos que não só tomar conta dos nossos defeitos de caráter e nos purificar de toda a impureza da carne, como também temos que fazer com os nossos filhos. Porque eles também precisam remediar o caráter deles e eles não sabem como fazer. E nós temos que ajudar e ainda purificar o caráter dos nossos filhos. E isso sozinho não conseguimos fazer. É somente com a ajuda do nosso Senhor. E Colossenses 3, 13 a 15, fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados, em um só corpo, e sedes agradecidos. Quantos ensinamentos da palavra de Deus, né? E muitas vezes não buscamos do auxílio do Senhor. Se nós lemos o livro de João todo, são tantos livros pequenos, irmãos, vamos buscar mais da Bíblia. Vamos entender mais o que o Senhor quer mudar na nossa vida. Queremos o quê? Estamos esperando o quê? Estamos esperando Deus nos mostrar em sonho o que temos que mudar? Não precisa isso, porque Ele já deu a inspiração para os seus profetas. Nós só precisamos pegar essas inspirações dadas para os profetas e tirarmos para a nossa vida. Porque o Senhor fala conosco através da sua palavra inspirada, de sua inspiração. No livro Testimonies for the Church, volume 5, página 344, diz assim: enquanto estiver no mundo, o cristão enfrentará influências adversas. Haverá provocações para testar o temperamento, e é enfrentando-as com o espírito correto que as graças cristãs serão desenvolvidas.
Esse texto aqui, ele vai falar muito com a gente como o Senhor quer nos educar. Educar para sermos dignos de habitar num lugar que não haverá pecado. Olha só, haverá provocação para testar o temperamento. Você está sendo testado, porque é o único jeito de você ser aprovado. E você só será um cristão provado, aprovado, se você enfrentar isso com o espírito correto. Veja só, se injúrias e insultos são suportados com mansidão, se a reação a palavras insultantes forem respostas gentis, e a reação a atos opressivos for gentileza, isso é evidência de que o Espírito de Deus habita no coração e que a seiva da videira viva está fluindo para os ramos. Estamos na escola de Cristo nessa vida, onde devemos aprender a ser mansos e humildes de coração. E no dia do ajuste final, veremos que todos os obstáculos que enfrentamos, todas as durezas e aborrecimentos que somos chamados a suportar, são as lições práticas da aplicação de princípios da vida cristã. Veja, se forem bem suportados, eles desenvolvem um caráter à semelhança de Cristo e distinguem o cristão de um mundano. Queridos, muitas vezes achamos que outras coisas distinguem um cristão de um mundano. Nada disso. O que distingue um cristão de um mundano é o seu caráter se assemelhar com o de Cristo. É fazer o que Cristo faria. É amar como Cristo amou, porque a Bíblia diz que Ele nos deu exemplo. Se Ele nos deu exemplo, temos que buscar do exemplo dEle. Temos que, quando usar alguma coisa, quando vestir alguma coisa, quando ir em algum lugar, temos que pensar como Cristo faria, se Cristo iria, se Cristo vestiria, se Cristo usaria. Temos que pensar nisso, o que é realmente ser um cristão. Ser cristão é seguidor de Cristo. Veja bem, mais uma inspiração da palavra de Deus diz assim: o caráter será testado. Cristo será revelado em nós se formos, de fato, os ramos da videira. Devemos ser pacientes, gentis e tolerantes, alegres no meio de aborrecimentos e irritações. Dia após dia e ano após ano, devemos conquistar o eu e desenvolver um nobre heroísmo. Essa é a nossa designada tarefa. Porém, ela não poderá ser realizada sem contínuo auxílio de Jesus. Resoluta decisão, firme propósito, contínua vigilância e incessante oração. Veja bem, firme propósito, decisão, não andar desanimados. Começou hoje, aí amanhã falar, me irritei, não quero mais saber dessa coisa não, tô cansada já, tô cansada de levar na cara e nunca responder, eu vou agir por mim mesmo. Não desistir, porque é a cada dia lutando que você vai alcançar a vitória. Eu mesmo muitas vezes procurava teimar muito para a pessoa aceitar a verdade, sabe? Porque eu sabia que eu estava com a verdade, então eu ficava ali discutindo, não passava dos limites, porque eu não sou uma pessoa nervosa, sou calma, mas depois que eu aprendi de Deus, na sua Bíblia, em Gálatas, os frutos do seu espírito, eu falei assim, não devo discutir, não. Discutir nem a palavra de Deus, não se pode ficar discutindo. Você ensina, você fala a verdade, a pessoa não aceitou, você mostra outro versículo para ver se clareia a mente da pessoa. Se você não conseguiu clarear, você ora por ela, para tentar abrandar antes que vire um fogo, uma chama que vá consumir os dois ali numa briga, uma discussão feia. Antes que comece um a chamando o outro disso, daquilo. Isso aí não é Espírito Santo não é Espírito de Cristo não. Veja bem o que está escrito aqui. Cada um tem uma batalha pessoal a travar. Não adianta você contar o seu defeito de caráter para um, para outro, falar, ora por mim nisso, ora por mim naquilo. Não, a batalha pessoal é sua. Assim como eu tenho a minha. Vamos orar uns pelos outros sim. Mas nós não podemos sobrecarregar o nosso esposo, ou nossa mãe, ou nosso pai, com os nossos defeitos de caráter, não. Nós devemos lutar, perseverar e falar assim, eu vou ser diferente sim. Eu vou mudar esse meu jeito.
E cada um deve conquistar o seu caminho através de lutas e desencorajamentos. Os que renunciam à luta perdem a força e a alegria da vitória. Vai deixar de ser alegre e vitorioso porque desistiu. Porque outras pessoas falam: "Ei, você nasceu desse jeito, você vai morrer desse jeito." Não esquenta para esse pensamento não, esse é pensamento do maligno. Quando você diz assim: "Eu não vou mudar, eu não consigo mudar", você bota uma barreira para o Espírito de Deus e ele não consegue te mudar mesmo. Porque você não está submissa à sua vontade. E diz assim: os que renunciam à luta perdem a alegria da vitória. Ninguém, nem mesmo Deus, pode nos levar para os céus a menos que façamos o esforço necessário de nossa parte. Devemos pôr traços de beleza em nossas vidas. Devemos expulsar os traços naturais desagradáveis que nos tornam dessemelhantes a Jesus. Cristo vai vir buscar os que forem semelhantes a Ele. Não faz sentido Ele vir buscar pessoas que são semelhantes a Satanás, ou que possuem uma nódoa, um traço. Cristo não vai vir mudar o caráter das pessoas. A única coisa que você irá levar para o céu é o seu caráter. Não estou falando que subirá espíritos para o céu, não. Nós sabemos que seremos transformados em corpo e seremos incorruptíveis. Mas a questão do nosso caráter, precisamos fazer o esforço aqui nessa terra. Devemos experimentar uma morte para o eu, e deves viver para Deus. Se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses 3:1. O eu não deve ser consultado. Orgulho, amor próprio, egoísmo, avareza, cobiça, amor do mundo, ódio, suspeita, ciúme, suposições vis, devem ser todas subjugadas e sacrificadas para sempre. Sacrificadas para sempre, suposições vis. Às vezes alguém pratica alguma coisa e nós falamos assim: a pessoa fez aquilo ali porque queria. Aqui a pessoa está pensando mal de mim, a pessoa estava... Gente, vamos parar com isso. Para de fazer suposições. A gente não conhece o coração de ninguém, não vemos o coração de ninguém. Precisamos mudar isso em nós. Tudo que está sendo falado aqui é o que a gente pratica. E precisamos lembrar desse estudo, precisamos rever esse vídeo, estudar para a gente se lembrar que nós não podemos ceder às vontades do inimigo e buscarmos beber da fonte errada. Ao invés de beber da fonte da palavra de Deus para sermos transformados, beber da fonte do inimigo. E se você está no meio de pessoas que ajudam você a falar só mal dos outros, a só julgar, então se afasta. Porque está fazendo mal. Ou senão você ora, faz um estudo com essa pessoa e diz para ela que isso não faz parte do Espírito de Deus. E aí, Testemunhos, na página 705, continua assim: quando Cristo aparecer, não será para corrigir esses males, e então dar um ajuste moral para a sua vida. Toda essa preparação deve ser antes que ele venha. Olha só o que nós acabamos de ler. Isso aqui, Deus inspirou ao seu profeta. Isso aqui é uma palavra de verdade. Deveria ser objeto de nossa reflexão, de estudo. E é isso que nós estamos fazendo hoje, nós estamos estudando. Mas isso aqui não está falando desse estudo que nós estamos falando, não. Então, que nós estamos falando, o nosso caráter deve ser para a gente refletir sobre ele, estudar sobre ele e falar assim: quem eu sou? Diligente investigação, investigar nós mesmos. Parar de investigar os outros. Quando nós investigamos os outros, julgamos os outros, olhamos para os outros, olhamos para a roupa dos outros, nos esquecemos de olhar para a nossa, de olhar para o nosso caráter, de mudar a nossa vida. Sabe por quê? Porque estamos ocupados demais com os outros. E aí deixamos de perceber que como vai a nossa casa, como vai os defeitos de caráter dos nossos filhos, que além de mudarmos o nosso caráter, ainda temos que remediar o caráter deles, para eles ir para o céu também. E diz assim: devemos perguntar o que devemos fazer para ser salvos. Qual deve ser a nossa conduta para que possamos apresentar-nos aprovados para Deus? Quando tentado a murmurar,
a censurar e contender, ferindo aqueles ao redor e assim fazer ferir sua própria alma? Ó, que a profunda e ansiosa indagação brote de sua alma. Permanecerei sem falta diante do trono de Deus? Somente os irrepreensíveis estarão lá no céu. Somente os irrepreensíveis. Sabe, depois desse estudo, talvez, o inimigo agora vai te tentar de todas as formas para você não conseguir mudar o seu caráter. Porque isso daqui é uma luta que eu estou tendo que travar todos os dias, em todos os momentos. Mas essa palavra, ela vai ficar gravada na minha mente, para que eu não possa pecar contra o meu Deus. Diz assim, ninguém será transladado para o céu enquanto seus corações estiverem cheios do lixo da terra. Muitas vezes damos até lixo para os nossos filhos. Ligamos a televisão, lixo. Desenho, lixo. Jogos de celular, lixo. Só lixo. Se nós temos que tirar o lixo de nossa vida, faça ideia de nossos filhos, de nossas crianças. Ou de nossa casa. Todo defeito no caráter moral deve ser primeiro remediado. Toda mancha removida pelo sangue purificador de Cristo e vencido todos os traços de caráter desagradáveis e não atraentes. Como será que os que nos rodeiam têm nos visto? Têm visto que nós somos mansos e humildes e que estamos mudando devagarzinho, que estamos sendo transformados? Ou têm visto que o que nós éramos ontem, antes de ontem e antes de ontem, ainda hoje somos iguais? Querido, não rasgueie as vossas vestes, mas primeiro o vosso coração. Primeiro o vosso coração. Em Testemunhos, volume 5, página 312, diz assim: Jesus deixou as cortes celestiais e sofreu e morreu em um mundo degradado pelo pecado, para que pudesse ensinar o homem como passar pelas provações da vida e vencer suas tentações. Ele é o modelo para nós. Jesus tem aberto um caminho a cada um pelo qual sabedoria, graça, poder podem ser obtidos. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas, e nada deveria desviar a mente do principal objetivo da vida. Qual é ter Cristo na alma, derretendo e subjugando o coração? Testemunhos, volume 5, página 279, irmãos. Como precisamos aprender do nosso Salvador. Como estamos distantes da luz. Experiência de Gospel, página 154, nos diz: Jesus, Ele não veio ao mundo como um Deus menor para prestar obediência a um Deus maior, mas como um homem para obedecer à sagrada lei de Deus, e deste modo, Ele é nosso exemplo. O Senhor Jesus veio ao nosso mundo não para revelar o que o Deus poderia fazer, mas o que um homem poderia fazer através da fé no poder de Deus, para socorrê-lo em cada emergência. O homem deve, através da fé, ser participante da natureza divina e vencer cada tentação que ele é assediado. Somos chamados, irmãos, somos chamados para ser luz. Luz nos nossos lares, luz aonde estivermos, luz em todos os lugares. Esse texto que nós vamos ler é muito importante. Ainda em Testemunhos, que quer dizer Testemunho para a Igreja, volume 1, página 699. Essa é a página de Testemunhos. Se tiveres lutando pela herança imortal com um fervor, uma energia e zelo proporcionais ao seu valor, então tu podes ser um bom candidato para a vida eterna, um herdeiro de glória. Sabe por que um candidato? Porque muitos são chamados. Mas não é todos que foram chamados que serão escolhidos, porque não estão preparados para habitar junto com anjos celestiais. Essa é a verdade. Esta é a verdade, irmãos. Tu necessitas de uma nova conversão cada dia. Morra diariamente para o eu. Mantenha a tua língua com rédeas.
Controle tuas palavras, cesse suas murmurações e queixas. Não permita escapar nenhuma palavra de censura de teus lábios. Se isso requer grande esforço, faça-os. Serás recompensado por fazer isso. Veja, não permita escapar nenhuma palavra de censura de seus lábios. Nós estamos censurando tudo. Irmãos, nós censuramos os pastores, nós censuramos todos. Falar a verdade não é ficar censurando, criticando e criticando. Você deve falar a palavra. Fale a palavra, fale a verdade, ensine, mas sem condenar o pecado dos outros. Deixe isso para aquele que não pode errar, para aquele que conhece os corações, para este que não faz juízo errado. Ele sim que deve julgar todas essas coisas. Faça a vontade de Cristo, que é pregar como Ele nos ensinou, com os frutos do teu Espírito. E aí, o julgar os corações e as intenções deixe para aquele que não pode errar. Para muitos, será mais fácil, porque muitas pessoas conseguem o domínio próprio nas palavras, conseguem o domínio próprio em sua vida. Eu mesmo sempre falo que para o meu esposo é mais fácil, porque ele sabe o momento certo de falar e às vezes é o momento certo e ele não fala. Ele se cala. Ele é o homem de poucas palavras e ele não perde nada por isso. Mas muitas vezes falamos demais, queixamos demais, reclamamos demais. Muitas vezes parecemos com o povo do Egito, que saiu do Egito. Falamos assim, nosso povo de Israel saiu do Egito reclamava de tudo. Mas quantas vezes reclamamos também? Reclamamos, nos queixamos de tudo, ficamos desanimados, desanimamos à toa. Irmãos, não estamos preparados para o céu ainda. Você acha que a vinda do Senhor está demorada? Pois bem, prepare-se para encontrar com teu Deus, porque a vinda dele está muito perto. Muito perto. E nós necessitamos de uma conversão diariamente, porque não estamos preparados para a vinda do Senhor ainda. E ninguém que possua qualquer um desses elementos tão destruidores da paz e felicidade será introduzido lá. Testemunhos, volume 1, página 706. Irmãos, no céu não há discórdia, censura, palavras rudes, caras fechadas. Quantas vezes, irmãos, nós vemos pessoas que já acordam de cara fechada? Irmãos, lá no céu não pode ser assim. Você tem que se preparar aqui para ir. Isso está escrito na página 706, agora ainda na página 706 e 707 diz assim: essas provações da vida são obreiras de Deus para remover as impurezas, enfermidades e asperezas de nossos caracteres e preparar-nos para a sociedade dos anjos puros, celestiais na glória. Porém, ao passarmos por essas provações, quando as chamas da aflição acendem sobre nós, não devemos manter os olhos no fogo que é visto, mas permitir que os olhos da fé se fixem sobre as coisas que não se veem. A eterna herança, a vida imortal, o eterno peso de glória. E enquanto fizermos isso, o fogo não nos consumirá, mas somente removerá a escória. E sairemos 7 vezes purificados, mostrando a impressão do divino. Veja bem que palavra, né? Conselho sobre Saúde, página 291. Os pensamentos corretos e os propósitos puros e santos não nos vêm espontaneamente, temos que lutar por eles. Só orar, irmãos, não é isso. Nós temos que orar e lutar para mudar. É firme decisão, é difícil. Você vai sangrar, você vai chorar por dentro, mas você precisa ser firme. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas do alto, não nas daqui da terra. Esse foi o nosso estudo de hoje, chamado Para Ser Luz. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pela luz que o Senhor derramou. Querido Paizinho, por favor, transforma o nosso caráter, Senhor. Nos ajude a sermos firmes, vigilantes, pessoas de oração. Que possamos, Senhor, segurar a nossa língua, travar nossas má palavras e sermos semelhantes ao Teu Filho. Te pedimos isso em nome do nosso Salvador. Amém.